O Grande Conflito. Versão original. Ellen White. Capítulo 26. Uma obra de reforma. A obra da reforma do sábado, a ser realizada nos últimos dias, está predita na profecia de Isaías. Assim diz o Senhor: mantende o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça a manifestar-se. Bem-aventurado o homem que fizer isto, e o filho do homem que lançar mão disto, que se guarda de profanar o sábado e guarda sua mão de perpetrar algum mal. Aos filhos dos estrangeiros que se chegarem ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo seus servos todos os que guardarem o sábado, não o profanando, e os abraçarem o meu concerto, também os levarei ao meu monte santo, e os festejarei na minha casa de oração. Isaías, capítulo 56, versículos 1, 2, 6 e 7. Essas palavras se aplicam à dispensação cristã, conforme mostrado pelo contexto. Assim diz o Senhor Jeová, que ajunta os dispersos de Israel. Ainda ajuntarei outros aos que já se lhe ajuntaram. Isaías 56, 8. Aqui está prenunciada a reunião dos gentios, promovidas pelo Evangelho. Uma bênção é pronunciada sobre aquele que honra o sábado. Assim, a obrigação do quarto mandamento se estenderia além da crucifixão, ressurreição e ascensão de Cristo, até ao tempo em que seus servos deveriam pregar a todas as nações a mensagem das alegres novas. O Senhor ordena por este mesmo profeta: liga o testemunho e sela a lei entre os meus discípulos. Isaías 8:16. O selo da lei de Deus é encontrado no quarto mandamento. Este somente, dentre os 10, registra não apenas o nome, mas também o título do legislador. Ele o declara o Criador do céu e da terra, e mostra assim seu direito à reverência e culto acima de todos. Exceto este preceito, nada há no Decálogo para demonstrar por autoridade de quem a lei foi dada. Quando o sábado foi mudado pelo poder papal, o selo foi retirado da lei. Os discípulos de Jesus são chamados para restabelecer e exaltar o sábado do quarto mandamento, a sua legítima posição como memorial do Criador e sinal de sua autoridade. À lei e ao testemunho. Conquanto sejam abundantes as doutrinas e teorias conflitantes, a lei de Deus é a única regra infalível pela qual todas as opiniões, doutrinas e teorias devam ser provadas. Diz o profeta: se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Isaías 8:20. Novamente é ordenado: clama em alta voz, não te detenhas, levanta tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados.
Não é o mundo ímpio, mas aqueles a quem o Senhor designa como meu povo, os que devem ser reprovados por suas transgressões. Declara ele mais: todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica justiça e não deixa a ordenância do seu Deus. Isaías, capítulo 58, versículos 1 e 2. Aqui é posta em relevo uma classe que se considera justa e parece manifestar grande interesse no serviço de Deus. Mas a severa e solene recriminação do examinador dos corações prova que estes estão pisoteando os preceitos divinos. O profeta assim distingue a ordenância que fora esquecida. Levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador das rupturas e restaurador das veredas para morar. Se desviardes o teu pé do sábado e de fazer a tua vontade no meu santo dia, e se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falar as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor. Isaías, capítulo 58, versículos 12 e 13. Essa profecia também se aplica ao nosso tempo. A brecha na lei de Deus foi feita quando o sábado foi mudado pelo poder romano. Mas é chegado o tempo em que a instituição divina precisa ser restaurada. O rombo tem de ser reparado e erguido o fundamento de muitas gerações. Santificado pelo descanso e a bênção do Criador, o sábado foi guardado por Adão em sua inocência no Santo Éden. Por Adão, depois de sua queda e arrependimento, após ser banido de sua feliz morada. Foi guardado por todos os patriarcas, desde Abel até Noé, e de Abraão até Jacó. Quando o povo escolhido esteve no cativeiro egípcio, muitos no meio da idolatria prevalecente perderam seu conhecimento da lei de Deus. Mas quando o Senhor libertou Israel, ele proclamou sua lei com terrível magnificência à multidão reunida, para que pudessem conhecer sua vontade e temê-lo e obedecê-lo para sempre. Desde aquele dia até o presente, o conhecimento da lei de Deus tem sido preservado na terra, e o sábado do quarto mandamento sido guardado. Apesar de o homem do pecado ter conseguido pisotear o santo dia de Deus, houve, entretanto, mesmo no período da supremacia do anticristo, almas fiéis ocultas nos lugares solitários, que honraram os santos mandamentos. Desde a reforma tem havido alguns, em cada geração, que mantêm sua observância. Embora frequentemente em meio a acusações e perseguição, um testemunho constante tem sido dado quanto à perpetuidade da lei de Deus e à sagrada obrigação do sábado da criação. Essas verdades, conforme apresentadas em Apocalipse 14, em conexão com o Evangelho eterno, distinguirão a Igreja de Cristo no tempo de seu aparecimento, pois, como resultado da tríplice mensagem, é anunciado: aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus.
E essa mensagem é a última a ser dada antes da vinda do Senhor. Imediatamente em seguida a essa proclamação, o Filho do Homem, vindo em glória e para ceifar a colheita na terra, é visto pelo profeta. Aqueles que receberam a luz referente ao santuário e a imutabilidade da lei de Deus encheram-se de contentamento e entusiasmo ao verem a beleza e a harmonia do sistema de verdades desvendado ao seu entendimento. Eles desejaram que a luz, que lhes parecia tão preciosa, pudesse ser transmitida a todos os cristãos. E eles só podiam crer que ela seria alegremente aceita. Mas as verdades que os poriam em desacordo com o mundo não foram bem recebidas por muitos que professavam ser seguidores de Cristo. A observância do quarto mandamento exigia sacrifício, diante do qual a maioria das pessoas retrocedia. Quando os reclamos do sábado foram apresentados, muitos raciocinavam do ponto de vista mundano. Diziam: sempre guardamos o domingo. Nossos pais também o guardaram. E muitos homens bons e piedosos morreram felizes enquanto o observavam. Se eles estavam certos, nós também estamos. A observância desse povo, desse novo sábado, do sétimo dia, nos poria em desarmonia com o mundo e não teríamos influência alguma sobre ele. Que pode um pequeno grupo de guardadores do sétimo dia fazer contra todo mundo que guarda o domingo? Foi com argumentos semelhantes que os judeus se esforçaram para justificar sua rejeição de Cristo. Seus pais tinham sido aceitos por Deus, apresentando ofertas sacrificiais. E por que não poderiam os filhos encontrar salvação, seguindo o mesmo curso de ação? Assim também no tempo de Lutero, os papistas argumentavam que os verdadeiros cristãos haviam morrido na fé católica. E, portanto, essa religião era suficiente para a salvação. Tal arrazoado provava ser uma barreira eficaz contra todo o avanço na fé religiosa ou prática. Muitos insistiam em que a guarda do domingo havia sido uma doutrina estabelecida e um costume da igreja difundido por muitos séculos. Contra esse argumento, foi mostrado que o sábado e sua observância eram mais antigos e mais propagados, sendo mesmo tão velhos como o próprio mundo, e trazendo a sanção tanto de Deus quanto dos anjos. Quando foram lançados os fundamentos da terra, quando as estrelas da manhã juntamente cantavam e todos os filhos de Deus se rejubilavam, foi então lançado o fundamento do sábado. Jó, capítulo 38, versículos 6 e 7. Gênesis, capítulo 2, versículos 1 a 3. Essa instituição é digna de demandar nossa reverência. Ela não foi ordenada por nenhuma autoridade humana e não se fundamente sobre tradições humanas. Foi estabelecida por um ancião de dias e ordenado por sua eterna palavra. Quando a atenção do povo foi chamada para o assunto da reforma do sábado, os ministros populares perverteram a palavra de Deus, colocando suas interpretações de tal maneira a aquietar as mentes inquiridoras. E aqueles que não pesquisavam as Escrituras por si mesmos, satisfizeram-se, aceitando as conclusões que estavam em harmonia com seus desejos. Por meio de argumentos e sofismas, das tradições dos pais e autoridade da igreja,
muitos se esforçaram para destruir a verdade. Os defensores da verdade bíblica foram dirigidos à Sagrada Escritura para defender a validade do quarto mandamento. Homens humildes, equipados unicamente com a palavra da verdade, enfrentaram ataques de homens eruditos que, com surpresa e ira, descobriram que seus eloquentes sofismas eram impotentes contra o raciocínio simples e direto daqueles que eram mais versados nas Escrituras do que nas sutilezas escolásticas. Na ausência de testemunho da Bíblia em seu favor, muitos, infatigavelmente persistente, insistiam em seus argumentos, esquecendo-se de como o mesmo arrazoado foi empregado contra Cristo e seus apóstolos. Por que nossos homens eminentes não entendem essa questão do sábado? Poucos apenas creem como vocês. Vocês não podem estar certos e errados todos os homens letrados no mundo? Para evitar tais raciocínios, era necessário apenas citar os ensaios das Escrituras e a história do procedimento do Senhor com o seu povo em todas as épocas. Deus opera através daqueles que ouvem sua voz e a obedecem. Aqueles que, se for necessário, falam verdades desagradáveis e não têm medo de reprovar pecados populares. A razão por que o Senhor não escolhe com mais frequência homens de saber e alta posição para conduzir os movimentos de reforma é que eles confiam em seus credos, teorias e sistemas teológicos e não sentem necessidade de serem ensinados por Deus. Apenas aqueles que têm ligação pessoal com a fonte da sabedoria são capazes de compreender ou explicar as Escrituras. Homens com poucas instruções acadêmicas são algumas vezes chamados para proclamar a verdade, não porque sejam letrados, mas porque não tão autossuficientes para serem ensinados por Deus. Eles aprendem na escola de Cristo e sua humildade e observiência tornam-os grandes. Ao confiar-lhes o conhecimento de sua verdade, Deus lhe confere uma honra em comparação com a qual as glórias terrenas e a grandeza humana mergulham em sua insignificância. A maioria dos adventistas rejeitou as verdades concernentes ao santuário e à lei de Deus. E muitos também renunciaram à fé no movimento adventista, adotando pontos de vistas equivocados e conflitantes sobre as profecias que se aplicavam àquela obra. Alguns foram levados ao erro de fixar repetidas vezes um tempo definido para a vinda de Cristo. A luz que agora brilhava do assunto do santuário lhes teria mostrado que nenhum período profético se estende até o segundo advento, e que o tempo exato desse evento não está predito. Mas, voltando as costas à luz, continuaram a marcar, vez por vez, o tempo da vinda do Senhor, e frequentemente ficavam desapontados. Quando a igreja de Tessalônica ouviu ideias improcedentes no tocante à vinda de Cristo, o apóstolo Paulo os aconselhou a testar cuidadosamente suas esperanças e expectativas pelas palavras de Deus. Citou-lhes a profecia que revelava as ocorrências a terem lugar antes que Cristo viesse
e mostrou-lhes que não tinham fundamento para esperarem o Senhor em sua época. Ninguém de maneira nenhuma vos engane. 2 Tessalonicenses 2:3. São suas palavras de advertência. Se eles cedessem às expectativas não sancionadas pelas Escrituras, seriam levados a um curso de ação equivocado. O desapontamento os exporia ao escárnio dos descrentes e estariam em perigo de abandonar-se ao desânimo, sendo tentados a duvidar das verdades essenciais para sua salvação. A admoestação do apóstolo aos Tessalonicenses contém uma importante lição aos que vivem nos últimos dias. Muitos adventistas têm sentido que, a menos que possam fixar a fé num tempo definido para a vinda do Senhor, não poderiam ser zelosos e diligentes na obra de preparação. Mas, como suas esperanças são repetidamente excitadas apenas para serem destruídas, sua fé recebe um choque tal que se lhes torna quase impossível serem impressionados pelas grandes verdades da profecia. A pregação de um tempo definido para o juízo, no anúncio da primeira mensagem, foi ordenada por Deus. O cálculo dos períodos proféticos sobre os quais essa mensagem estava baseada, colocando o final de 2.300 dias no outono de 1844, permanece sem impedimento. Os repetidos esforços para encontrar novas datas para o começo e fim dos períodos proféticos e o raciocínio falso necessário para sustentar tais posições não somente desviaram as mentes da verdade presente, mas lançaram desprezo sobre todos os esforços para a explicação das profecias. Quanto mais frequente for marcado um tempo definido para o segundo advento, mais amplamente for ele ensinado, tanto melhor isso atende aos propósitos de Satanás. Após a passagem do tempo, ele instiga o ridículo e o desprezo de seus defensores e assim lança a ignomínia sobre o grande movimento adventista de 1843 e 44. Aqueles que persistem nesse erro, afinal, fixarão uma data para a vinda de Cristo num futuro bem distante. Serão levados assim a repousar sobre a falsa segurança e não descobrirão a falsidade até que seja tarde demais. A história do antigo Israel é um exemplo notável da experiência passada dos grupos de adventistas. Deus guiou seu povo no movimento adventista, assim como conduziu os filhos de Israel para fora do Egito. No grande desapontamento, sua fé foi provada, assim como a dos hebreus no Mar Vermelho. Houvessem ainda confiado na mão guiadora que havia estado com eles em sua experiência anterior, e teriam visto a salvação de Deus se todos os que trabalharam unidos na obra em 1844 houvessem aceitado e proclamado a mensagem do terceiro anjo no poder do Espírito Santo, o Senhor teria operado poderosamente mediante seus esforços. Um dilúvio de luz teria sido derramado sobre o mundo. Os habitantes da terra teriam sido advertidos há anos. Completada a obra de encerramento, e Cristo teria vindo para a redenção de seu povo. Não foi vontade de Deus que Israel vagueasse por 40 anos no deserto. Ele desejava conduzi-los diretamente à terra de Canaã e ali estabelecê-los como um povo santo e feliz.
mas não puderam entrar por causa de sua incredulidade. Hebreus 3:19. Por sua precipitação e apostasia, pereceram no deserto, e outros foram suscitados para entrarem na terra prometida. De maneira semelhante, não foi da vontade divina que a vinda de Cristo fosse tão delongada, e que seu povo permanecesse tantos anos neste mundo de pecado e tristeza. Mas a incredulidade os apartou de Deus. Como se recusassem a fazer a obra que lhes havia apontado, outros se levantaram para proclamar a mensagem. Em misericórdia para com o mundo, Jesus retarda sua vinda, para que os pecadores possam ter a oportunidade de ouvir a advertência e encontrar nele um abrigo, antes que a ira de Deus seja derramada. Hoje, como nas eras passadas, a apresentação de uma verdade que reprove os pecados e erros dos tempos despertará oposição. Todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. João 3:20. Quando os homens veem que não podem manter sua posição pelas Escrituras, muitos se determinam a sustentá-la em sob todos os riscos e, com espírito malicioso, atacam o caráter e motivos dos que permanecerem em defesa da verdade impopular. Essa é a mesma política que tem sido seguida em todos os tempos. Elias foi declarado ser o perturbador de Israel. Jeremias foi acusado de traidor. Paulo de profanador do templo. Desde aqueles dias até hoje, os que desejam ser leais à verdade têm sido denunciados como sediciosos, hereges ou divisionistas. Multidões que são demasiado incrédulas para aceitar a segura palavra da profecia receberão com inquestionável credulidade a acusação contra os que ousam reprovar os pecados modernos. Essa disposição de espírito aumentará mais e mais, e a Bíblia ensina claramente que se aproxima um tempo em que as leis do Estado conflitarão de tal forma com a lei de Deus que desejar obedecer a todos os preceitos divinos enfrentará censura e punição como malfeitor. Em vista disso, qual é o dever do mensageiro da verdade? Concluirá ele que a verdade não deve ser apresentada, uma vez que muitas ocasiões seu único resultado é levar os homens a se evadirem ou resistirem aos seus reclamos? Não! Ele não tem maiores razões para reter o testemunho da palavra de Deus, porque esse desperta a oposição do que tiveram os primitivos reformadores. A confissão de fé feita pelos santos e mártires foi registrada para o benefício das gerações posteriores. Aqueles exemplos vivos de santidade e firme integridade chegaram até nós para inspirar coragem naqueles que são hoje chamados para estar em pé como testemunhas de Deus. Eles receberam graça e verdade, não para si mesmos apenas, mas para que, através deles, o conhecimento de Deus pudesse iluminar a terra. Tem Deus derramado luz sobre seus servos nesta geração? Então devem deixá-la brilhar ao mundo. Antigamente o Senhor declarou a alguém que falava em seu nome:
A casa de Israel não te quererá dar ouvidos, porque não me querem dar ouvidos. Não obstante, disse ele, tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Ezequiel, capítulo 3, versículo 7, capítulo 2, versículo 7. Ao servo de Deus neste tempo é dirigida a ordem. Levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Tanto quanto suas oportunidades permitirem, cada um que recebeu a luz da verdade está sob a mesma solene e terrível responsabilidade que esteve o profeta de Israel, a quem veio a palavra do Senhor dizendo: a ti, pois, ó filho do homem, te constituí por vigia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe anunciarás da minha parte. Se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para desviar o ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, mas o seu sangue o derramarei da tua mão. Mas quando tu tiveres falado para desviar o ímpio do seu caminho, para que se converta dele, e ele não se converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Ezequiel, capítulo 33, versículos 7 a 9. O grande obstáculo, tanto para a aceitação como para a promulgação da verdade, é o fato de que ela envolve inconveniências e vergonha. Esse é o único argumento contra a verdade que seus defensores nunca foram capazes de refutar. Mas isso não os abala. Não abala os verdadeiros seguidores de Cristo. Esses não esperam que a verdade se torne popular. Estando convencidos de seu dever, aceitam deliberadamente a cruz, considerando um uníssono com o apóstolo Paulo, que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. 2 Coríntios 4:17. Tendo como alguém da antiguidade, por maiores riquezas, o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito. Hebreus 11:26. Qualquer que possa ser sua profissão, apenas aqueles que são servos do mundo em seu coração agem antes mediante política do que por princípio em questões religiosas. Devemos escolher o direito porque é direito e deixar as consequências com Deus. A homens de princípios, fé e ousadia, o mundo é devedor pelas grandes reformas. Por intermédio de tais homens, há de ser levada avante a obra de reforma para este campo. Assim diz o Senhor. Ouvi-me, vós que conheceis a justiça, vós, povo em cujo coração está a minha lei. Não temais o opróbrio dos homens, nem vos turbeis pelas suas injúrias, porque a traça os roerá como um vestido, e o bicho os comerá como a lã. Mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação de geração em geração. Isaías 51, versículos 7 e 8.
continua no próximo capítulo. Obrigado pela companhia. Shabbat Shalom. Até a próxima leitura.